Quando os redimidos se reunirem, lavados como a neve, eu clamarei e cantarei. Quando os redimidos se reunirem, pensando sobre o arrebatamento em nossa bendita lar, cantaremos o hino naquela cidade no céu, quando os redimidos se reunirem. Quando os redimidos se reunirem, lavados, brancos como a neve, livre de todo pecado, eu cantarei e clamarei. Quando os redimidos se redimirem, quando os redimidos estiverem reunidos, cantaremos a música. E quando os redimidos se reunirem, lavados, brancos como a neve, livres de todo pecado, eu clamarei e cantarei. Quando os redimidos se reunirem. A história de redenção, os santos cantarão, e os anjos todos ouvirão, pois não poderão se juntar a esse cântico. O Salvador então dará ordens para preparar o banquete. Quando os redimidos estiverem reunidos, ouviremos então o seu convite. Quem estará lá? Amém. Quando os redimidos estiverem reunidos e lavados, são brancos quanto a neve, livre de todo pecado, eu clamarei e cantarei quando os redimidos estiverem reunidos. Lavados como a neve, livre de todo pecado, eu clamarei e cantarei quando os redimidos. Vamos bater palmas para ele. Louvado seja o Senhor! Quando os redimidos estiverem reunidos, eu clamarei e cantarei. Quando os redimidos, vamos cantar de novo. Quando os redimidos estiverem reunidos, lavados tão brancos como a neve, livres de todo pecado, eu clamarei e cantarei. Quando os redimidos, é o primeiro verso. Último, quando o Salvador der ordens para preparar o banquete, nós ouviremos ao seu convite. Quando os redimidos estiverem reunidos, quando estiverem reunidos, eu clamarei e cantarei. Quando os redimidos, vamos bater palmas para ele mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor.
Louvado seja o Senhor. Então vai ser. Vocês também que estão ouvindo. Quando os redimidos estiverem reunidos, cantarei, clamarei. Quando os redimidos estiverem reunidos. Quando os redimidos estiverem reunidos, lavados, brancos como a neve, livre do pecado, clamarei e cantarei. Quando os redimidos estiverem reunidos, louvado seja o Senhor. Amém. 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 Oh, vai ser maravilhoso! Isso não vai ser nada. Louvado seja o nome do Senhor. Tão agradecido. Amém. Podem sentar. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, quando os redimidos se reunirem, eu clamarei e cantarei quando os redimidos estiverem reunidos. Quando os redimidos estiverem reunidos, lavados, brancos como a neve, livres de todo pecado, eu clamarei e cantarei. Quando os redimidos estiverem, vamos cantar mais uma vez mais aquele último verso. Eu ouvirei a convite dele, vem, ó bendito do Senhor, quando os redimidos estiverem reunidos. Quando os redimidos estiverem reunidos, eu clamarei e cantarei. Louvado seja o nome do Senhor. Sorry about that. Can't help myself. I gotta confess, I'm shaking. It's a good shake. Amen. Because the presence of the Lord is here. And when we're in the presence of the Lord, we tremble with excitement, with everything that's inside of us. There's nothing greater than to be in the presence of the Lord Jesus. He said, when 2 or 3 were gathered together in my name, I'll be there. So he's got to be here. Amen. Praise the Lord. Now, isn't that wonderful? Louvado seja o Senhor. Isso não é maravilhoso? Just right here. Ele está aqui, Ele está bem aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar. Isso é uma realidade.
o Senhor Jesus Cristo. Queremos dar as boas-vindas a todos. Temos muitos visitantes aqui e todos os que estão ouvindo a transmissão. E um dia nós estaremos todos juntos, não haverá distância entre nós, estaremos juntos pela eternidade. E o irmão Branham fala sobre essa história, e ele falou sobre Deus dar-lhe 1 milhão de anos, mas no final daquele 1 milhão de anos, aí você vai morrer ou vai para o inferno. Ou então 100 anos de miséria, mas depois ser salvo e passar a eternidade com Ele. É isso que desejo. O irmão Branham falou assim. E isso que esperamos receber mais revelação esta noite, porque nunca houve um tempo no mundo que o Senhor permitiu que a noiva se reunisse para ouvir a palavra. É a palavra. Ele permitiu que houvesse aquela ligação telefônica quando o irmão Branham estava aqui. Naquela época era só nos Estados Unidos, mas agora em todo o mundo com a transmissão, e todos podem ouvir ao mesmo tempo. Louvado seja o Senhor. Amém. Estamos olhando para algo. Ele disse: é perfeito? Não. É além de perfeito. É sublime? Não, não é sublime. Ele disse que não há palavras para descrever. Em todo o vocabulário, tudo que sabemos é que nós chegamos. Louvado seja o Senhor. Amém. As coisas que foram faladas, e nós vamos ouvir esta noite, mais de 54 anos atrás foram falados, mas os mistérios de Deus serão revelados, serão revelados esta noite. Ele disse que na ocasião certa, é que haveria uma ocasião certa para ser revelada, e este é o tempo. Disse que certas partes das Escrituras eram milhares de anos de idade, mas havia um tempo e uma estação para que fossem revelados, e todos aqueles mistérios que foram falados, nós podemos ouvi-los todos, tudo. Que povo! Louvado seja o Senhor. Isso faz com que você se sinta muito bem. Tem gente que me perguntou a vocês mesmo, creem mesmo nisso? Eles disseram, por que vocês creem? Vocês vão receber? Vocês estão prontos para receber revelação? Estímulo por revelação? Porque nós somos a igreja. Nós cremos que esta noiva se aperfeiçoará por esta mensagem. Nessas fitas, esta é o maior ministério vivo. Sinto muito por algumas pessoas não entenderem e não terem revelação, mas nós cremos.
Isso é a maior coisa que tem, a voz de Deus. O que vocês acham que as pessoas fariam em todo o decorrer do tempo? Será que eles gostariam de ouvir a voz de Deus? Tudo o que temos que fazer é ficarmos firmes. Eu tenho um ministro, amigo meu, e eles estávamos conversando, ele disse: irmão José, eu peguei a visão, estou tocando as fitas na igreja e tem sido uma bênção tão maravilhosa na igreja. E é maravilhoso. Só que um amigo meu me ligou e falou que eu ouvi dizer que você parou, você largou mão do seu ministério. E sabe o que você precisa falar para ele? Eu disse, é que você acabou de entrar no seu ministério. Que ministério maior existe do que apresentar o ministério do profeta de Deus? Eu creio nisso de todo o meu coração. E tem sido muitas coisas, mas tem que haver um equilíbrio. É verdade, mas tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio em todas as coisas. O irmão Branham disse, a noiva de Cristo terá um ministério antes do arrebatamento? Claro, é isso que está acontecendo agora mesmo. Louvado seja o Senhor. Podem sentar. Misericórdia. Ele disse, está vendo? A noiva de Cristo certamente é a mensagem da hora. Está vendo? A noiva de Cristo, sim. Ela consiste de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas. Essa é a noiva de Cristo. Claro, sim. Ela tem um ministério, um grande ministério. O ministério da hora será tão humilde. Eu faço parte desse ministério agora mesmo. Amém. Mas eu quero assegurar-lhe que eu sou um menor. Essa mensagem é o maior. Que maior? O Branham disse que você não a parte maior não é através do menor. O que é maior é a mensagem da hora, é a maior parte da hora. Esse profeta de Efésios 4 não é o sétimo mensageiro da era da igreja. Esse profeta. Ouçam, o irmão Branham disse que um profeta, um evangelista, profeta, apóstolos, tudo mais, ele cumpriu todos esses ministérios. Os 5, ele cumpriu todos eles. Amém. Amém. O irmão Branham disse que em toda a era eles foi tirado nas eras da igreja, com certeza você já conhece. Ele teve que mandar o seu mensageiro porque a era da igreja estava se afastando, estava atrapalhada. Louvado seja o Senhor.
É isso que as fitas fazem. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. He can't be equal with a pastor, Ele não evangelist. pode No, ser no, igual no. ao pastor, evangelista, não. Ele disse que aquele grande mensageiro, anjo, e porque há um só anjo mensageiro, e ele disse que ele era a trombeta. Ele disse que ele era mudo, mas quando Deus falava, então se manifestava através dele. Mas nós não adoramos esse homem, mas com certeza adoramos o Deus que está nesse homem. Amém. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Podem sentar. Quando ouvindo isso e mantendo o equilíbrio, isso me faz lembrar dos 10 mandamentos. Satanás disse que, você não vai falar isso para as pessoas. Eu digo, sim, vou, claro que vou. E o profeta disse para termos cuidados, e inclusive os 10 mandamentos, ele disse que nós devemos assisti-lo. E ali nesse filme dos 10 mandamentos, fala sobre o faraó. Ramsés, ele sentou. E você lembra que ele estava colocando o tijolo ali naquela balança? Ele sentou ali e o faraó começou a conversar com Moisés. E ele disse que há acusações contra você. Diz que você roubou o grão do templo. Ele disse sim. Aí ele coloca o peso de um lado lá da balança. E aí você deu os grãos para os escravos. Ele disse sim. E depois você ainda deu mais um dia em 7 para descansar. Sim, aí ele colocou mais um peso ali, o negócio, a balança caiu. Aí ele virou e ele pegou o tijolo e respondeu ao faraó. E disse que ele disse que eu acho que isso pode ser espiritualmente aplicado para isso. A cidade é construída de tijolos, mas disse que os fracos não constroem muito. E os mortos não constroem nada. Aí ele põe o tijolo em cima, aquela balança, pá, ele ganhou. Pode sentar. Chega de acusações. Agora, veja os resultados. Aí ele puxou a cortina e disse: apareceu a cidade mais maravilhosa que já tinha sido construída. E hoje a balança está fora do equilíbrio. E muitos pastores pregam em cada... E de vez em quando toca uma fita, talvez uma vez por mês, ou de vez em quando, talvez na quarta-feira, entendeu? E tem alguns que dizem que vocês não devem tocar fita de jeito nenhum. O nosso tijolo é a voz de Deus, a fita, bam! Chega de acusações. Estas fitas, aqueles que estão com fome, estão ouvindo um pouco, e os mortos não ouvem nada. Amém! Louvado seja o Senhor!
Amém. Podem sentar. As Brother Branham said, I Como o irmão know Branham I'm going to disse, hear about that. eu sei que eu vou... Alguém vai me falar, mas tudo bem. Alguém vai me escrever, me criticar sobre isso. Mas tudo bem. Louvado seja o Senhor. That's what we all believe. É o que todos nós cremos. Podem Praise sentar. the name of the Lord. So forget them accusations. Então vamos esquecer das acusações. Amen. Did you enjoy your Easter weekend? Vocês aproveitaram o fim de semana da Páscoa. Oh, louvado seja o Senhor. Oh, praise the Lord. I'm sorry. you may be Louvado seated. seja o Senhor. Desculpem, podem sentar. Desculpe. Just stand up. Oh, fique de pé. Oh, Praise the Lord. Let's just give him a hand. Say we love you, Lord. louvado seja o Senhor. Praise the Lord. I'm sorry, you may be seated. Desculpem, podem sentar. The Lord's perfect timing. No, you be seated. I'm sorry. It Pode is the Lord's sentar, perfect timing. o He does tempo all perfeito things do exactly Senhor, ele right. faz tudo Do you think it's a exatamente coincidence correto. when you turn on the Você rising acha and the que sun é and the first uma thing Brother Branham coincidência starts quando talking about você is vê the lá na seals? mensagem Oh, my o goodness. nascer do sol e ele fala sobre os That's selos? coincidence. É coincidência? É Not to the coincidência. bride of Christ. Não para a noiva de Cristo. He said everything happens for a reason. Ele diz que tudo Everything. acontece por Everything's in algum line with motivo, the Lord. tudo Listen está to em him. linha He said, com I'd o like que to o call your Senhor attention this morning to planeja. a picture Eu that gostaria some que time ago vocês was taken prestassem by a atenção camera esta of manhã a vision sobre that I uma had foto de here in the uma, tabernacle para vocês of leaving terem Indiana to go to uma Arizona, ideia where I was to do meet in the form of da a visão que eu pyramid, seven tive angels. e sobre a pirâmide What an e appointment. os 7 anjos. Que evento marcado que ele teve. I got it underlined. E aqui para mim está Lord, sublinhado. he went there to meet. He had an appointment with those seven angels and had to go Ele, out to Arizona to meet ele them. teve And they um came compromisso down before- marcado Oh, com 7 anjos, depois Right. tinha que se encontrar What com eles, are depois we? teve que Oh, voltar my para goodness, falar what com a a noiva. privileged people. Mas que povo not knowing what privilegiado. would nós happen somos. later when I got there, thinking it was the end of Depois, my life. ele that falou no que one quando eu could cheguei lá stand that pensando que blast. seria o And I'm fim sure da minha all of you are vida acquainted with e that story. ninguém We poderia sure are. aguentar aquele estouro. Amen. Then he tells us Mas aí something else ele happened. nos fala que mais alguma He says, coisa and aconteceu. then, Ele in disse, Sabino então, lá Canyon no one morning like Canyon this, Sabino, while uma in manhã prayer, assim, there had enquanto been eu a estava em oração, sword placed veio in my hand. uma I love- espada he que said foi it fit his colocada na hand minha mão e perfectly. encaixou-se na minha mão perfeitamente. Now tomorrow we're going to be finding out a whole lot more. Agora amanhã nós vamos what that descobrir meant. muito mais I know sobre you o que already quer know. I can't isso wait to dizer. hear it Eu again, sei though. que você já The sabe, Lord mas told him, said, eu "This mal is the consigo esperar word até and the amanhã. Ele disse, sword essa of the é a word." palavra, Amen. a Whose hand was it espada in? da palavra. It was in the angel Estava messenger's hand. na mão de quem? The word was in his Na mão hand. do mensageiro, o sétimo Amen. mensageiro, o anjo mensageiro. Now listen close to what he says Agora here. ouçam bem o que And ele diz so, aqui. there E he assim, spoke to me ele and said, falou listen to this, comigo "The e seven disse seals que os 7 will selos be opened." serão abertos. 7 seals. 7 selos. You hear that, ain't you? Estão ouvindo isso? The seven mysteries, Os the 7 seven mistérios, unfold mysteries of the mistérios, Bible that's os been 7 closed up since the mistérios foundation of que the estavam world will escondidos, be revealed. eles serão revelados, And que we, estavam yet a humble little guardados group, desde a compared with fundação do all the mundo. world, we've enjoyed these blessings of hearing those mysteries. Marriage and E isso divorce, que nós serpent estamos seed, ouvindo, and all the different quotes, all the estamos different gostando questions demais de has ouvir been essas coisas. completely revealed E tudo to isso us. tem sido completamente So revelado a everything nós. that Então we need to tudo know o that's que nós completely precisamos revealed saber is on the foi tapes. revelado. O que foi revelado está na fita. Right there. Amen. Está tudo ali na fita. Amém. Amen. Amém. Kerplunk. Amen. Amém.
Amen. You may be seated. Podem sentar.